E o Atualize desta semana está cheio de coisas boas. Vamos falar de eleições, como os jovens se preparam na hora de escolher os representantes do nosso povo. A gente deve se antenar e ver qual é a situação política, quais são os políticos, quais as propostas deles para a gente tentar melhorar a economia do país. Você vai aprender ainda a cuidar dos artigos de couro. Bolsas nunca guardadas dobradas, sempre com plástico dentro, né, fazendo aquele bolinho de plástico, botar, ela sempre tem que estar firminha, bem inteirinha. E também conhecer um pouco mais dos atletas que vão carregar a tocha olímpica em Campos. O Atualize começa agora. E a gente vai começar o programa falando de um assunto muito sério. Estamos vivendo um período político único e esse momento nos traz um alerta. O que será que a gente quer para a administração do nosso país? Por isso nós viemos a essa escola conversar com alunos do ensino médio para sabermos dos jovens o que eles pensam disso tudo e o que a política representa na vida deles. Vou pedir para cada um se apresentar, pode ser? Fala seu nome. Pedro, 15 anos. Luísa, 17. Kathleen, 17. Laura, 16. Júlia, 16. Então, temos aqui jovens entre 15 e 17 anos e eu vou começar a perguntar a vocês o seguinte. O que vocês esperam de um líder do país? Quem que vai começar respondendo? Vou ter que tirar 0 e 1, gente. Vamos lá. Eu acho que um líder ele tem que ter transparência, sabe? Dizer o que ele pretende, quais são as suas ideologias e dizer como ele pretende administrar a economia e a política do país. Quais leis ele quer implantar ou quais leis ele quer deixar de administrar, porque existem leis na nossa Constituição que não cabem mais ao momento atual. Então, eu acho que transparência e debate, ser um político, um líder mais aberto, eu acho que é uma forma, um líder que eu aposto bem. Que a gente tem uma ideia, assim, dos jovens, um pessoal mais alienado, né? Mas vocês fazem parte de um grupo que está muito distante dessa realidade, porque vocês, na aula de Sociologia e Filosofia, têm essa questão da importância da política, de entender. Quem vai me responder agora o que essas aulas mudaram na vida de vocês? O que vocês pensavam antes de terem as aulas e como é que está a cabecinha hoje? Nas aulas a gente compartilha conhecimento, né? Não é aquela coisa que o professor fala e a gente aceita. A gente debate, a gente discute questões atuais, a gente aprende a respeitar o ponto de vista do outro e a gente começa a considerar coisas e às vezes analisar uma determinada questão sobre um outro ponto de vista. Então, os debates que a escola faz, o último debate agora sobre política foi muito interessante, porque a gente escuta a opinião de pessoas mais velhas, pessoas com experiências, a gente expõe a nossa opinião também, eles consideram a nossa opinião. Então, assim, é uma troca de ideias muito interessante. Eu acho que uma coisa que a gente pode conversar, e isso é papo para mais de programa, é que a gente tem visto muito nas redes sociais a questão da falta de respeito com a opinião do próximo. A gente pode estar ali lendo um post e não concordando. Então, você tem duas opções. Essa é a minha opinião. Ou você ficar na sua e até pensa, pô, esse cara é um louco, mas guarda para você. Ou você vai promover um debate totalmente saudável e de respeito, porque a gente precisa respeitar a opinião do próximo, por mais louca que ela pareça ser, né? Então, vocês têm visto essas coisas também em Facebook, Instagram? Quem vai falar? Pedro? Eu tenho visto bastante em redes sociais. Por exemplo, alguém chega e comenta algo tipo: eu gosto muito de tal político por determinada ação que ele fez, não sei o quê. Aí, nos comentários, o povo já chega na ignorância, falando que não é assim, que não pode ser assim, que ele é burro e ignorante para ir para a escola aprender. Só que a pessoa ela não tenta entender o ponto de vista do outro, ela fica fechada na mente dela, ela não quer tentar entender porque o cara pensa assim ou o que leva ele a crer que funciona assim. Como ela disse, eu acho mesmo que tem duas opções, que ou você fica na sua e fala assim, beleza, deixa ele lá ser ignorante comigo, eu não vou entrar nessa discussão, no caso de responder, eu não vou entrar nessa discussão, não vale a pena,
Ou você tenta entrar numa discussão só que de uma maneira saudável, tentando evitar ser ignorante com ele, o que é uma coisa difícil, porque às vezes você pode ficar irritado, assim. Quando estiver irritado, eu acho melhor você nem tentar dialogar, só deixa assim e deixa de lado mesmo e tenta ignorar. E eu acho mesmo que as pessoas deviam ter mais respeito à opinião dos outros, porque debater política é um assunto muito polêmico, né? Porque todo mundo tem uma opinião diferente da do outro. E não é sempre que alguém vai concordar com você ou discordar. Então, eu acho que é muito importante para uma vivência em comunidade e para uma democracia você concordar ou não discordar com a opinião do outro. Assim, aceitar a opinião mesmo. Agora, a gente mudando já um pouquinho assim de foco, como, na hora de votar, na hora que vocês forem votar, como que vocês pensam em escolher o candidato? O que vocês vão fazer para falar assim, não, meu voto vai para esse? Quem que vai responder? Eu analisaria se eu vejo ele como meu representante, né? Porque os políticos, eles são representantes do povo. Então, eu iria ver com base na ideologia, o que ele pensa, iria ver também a trajetória de vida dele, se ele tem atitudes corretas, se ele pensa de uma forma correta, como ele trata as outras pessoas, o que ele acha que deve ser mudado, se é a mesma coisa que eu acho. Uma pessoa que realmente esteja falando aquilo que, infelizmente, a gente não pode estar falando naquele momento, né? Que esteja realmente me representando. A gente deve, se antenar mais e pesquisar informações, não só em uma fonte, mas em várias fontes, porque os meios de comunicação, muitos meios são tendenciosos, então você ter várias fontes, você consegue absorver mais a informação correta do que a opinião de certas pessoas. E aí você consegue debater e entender mais o que está acontecendo no nosso país. Principalmente prestar atenção, claro, no que a gente está procurando, no que a gente está fazendo, no bem que isso vai levar no futuro do país. O que a gente tem se preocupado é tornar a história viva para que eles possam contextualizar o que está acontecendo hoje, por que isso está se dando hoje, se já aconteceu isso no passado, em quais circunstâncias, qual foi o mote de outras revoluções, o que é essa movimentação, a participação deles, né? A cidadania em si. Então, a gente entende isso como fazendo parte do processo de educação, mesmo que algumas pessoas tenham esse chavão, né? Política não se discute. Discute sim, porque a gente faz política a partir da hora que acorda, né? Então a gente vê isso com muita seriedade e responsabilidade, abrindo bastante espaço para que os alunos tragam as suas ideias, discutam essas ideias e que a gente apresente também, à luz da ciência, algumas análises, né, sobre as situações, de um modo geral. Eu acho que os jovens devem se antenar mais, porque faz parte da nossa política, está diretamente ligado e associado a gente. Por exemplo, as nossas universidades, que muitas estão precárias e em greve. Isso afeta muito a gente, porque essa geração é o futuro do país. A gente vai determinar o que vai ser do país daqui para frente, como vai ser a economia, como vai ser o mercado interno. Então, a gente deve se antenar e ver qual é a situação política, quais são os políticos, quais as propostas deles, para a gente tentar melhorar a economia do país, para que consiga formar um ciclo em que gerações são formadas, antenadas e não alienadas, para mover o país. Além do programa Atualize, quais são os lugares, geralmente, que vocês costumam debater política? Vocês têm esse costume? Com quem que vocês fazem e onde? Eu costumo debater política mesmo na sala de aula com meus amigos. E muitos amigos meus têm opiniões completamente contrárias das minhas. Tipo, é absurdo as opiniões. Mas, né, a gente discute assim. E eu não vou deixar de ser amigo daquele cara só porque ele tem uma opinião louca, assim. Ele me respeita a minha opinião, eu respeito a dele. E a gente vive assim, numa democracia. Ele me fala, eu acho que tá errado por causa disso. Eu falo, eu acho que tá errado por causa disso. Aí a gente é uma discussão saudável, assim. Se eu vejo que eu tô me irritando, ou se ele vê que ele tá se irritando, a gente para a conversa e vai conversar, sei lá, futebol, não sei, algo assim aleatório. Né, que a nossa atitude seja de conciliação, seja de entendimento. Nos corredores você vai ver faça paz, tolerância nunca, intolerância jamais, né?
Então há essa preocupação com fazer cada um perceber que todos temos direito a uma opinião. É bom que a gente tenha acesso a subsídios e elementos para formar essa opinião, né? Que ela não parta principalmente da questão midiática. A gente tem um trabalho com as disciplinas que trabalham texto, né? Em especial uma disciplina que a gente tem de comunicação e linguagem, que trabalha exatamente essa coisa da argumentação, dos textos, das interpretações. E nessa onda aí, na leva das disciplinas, a gente tem discutido com eles como que um texto pode fabricar uma emoção, pode fabricar uma opinião, para que eles estejam mais sensíveis, né? E conseguem perceber se estão sendo vítimas de um tipo de mídia, ou um tipo de ação de um grupo que usa uma mídia ou outra, que a mídia em si não é, né, ela por si não é ruim nem boa, né? Mas quem usa, para que usa, quem está pagando, se não está pagando. Então isso tudo é discutido para dar elementos para eles também saberem julgar. É óbvio que a rede social é muito forte, né? Dependendo do grupo, isso é muito comum que as pessoas estejam nos seus nichos, né? Os grupos que fazem parte são aqueles que pensam mais ou menos como ele. Isso é uma coisa ruim, porque aí diversifica pouco, mas a gente tem discutido isso com eles também. Cuidado com isso, cuidado com de onde vem essa opinião, né? Se tem alguma abordagem contextualizada, se é uma coisa que parte, né, de um tempo pequeno para cá. Isso tudo faz diferença e a gente realmente procura trazer à luz esses elementos todos, né? O nosso dia, a nossa vida, ela começa no respeito e termina no respeito, né? Sempre respeitando a opinião e a posição das pessoas e assim tentando viver em harmonia. Olha, eu queria parabenizar essa safra de jovens maravilhosa, que são pessoas, vocês realmente estão antenados, estão preocupados, né, com toda a situação que a gente está vivendo. E a gente queria parabenizar essa escola também por estar proporcionando essa oportunidade de uma não alienação dos jovens, que é o que a gente vê muito, né? Jovem, a gente pensa o quê? É balada, é redes sociais, né? E por aí vai. Minecraft. E por aí vai. Mas não, vocês estão bem diferentes daquela ideia que se tem do jovem, né? Da faixa etária de vocês, que está entre 15 e 17 anos. Então, que todas as escolas, que todos os diretores, os pedagogos que estejam acompanhando o nosso programa, que se inspirem nessa escola e nesse trabalho. Olha só, gente, são belos jovens que serão responsáveis pelo futuro do nosso país. Beijo grande para vocês, muito obrigada. Não saia daí, o Atualize volta no próximo bloco.